Como o trabalho de branding pode melhorar a relação custo-benefício dos produtos ou serviços que você vende? Vamos ver isso depois da vinheta. Fala meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio, onde nós falamos sobre branding e tudo aquilo que envolve o universo de marca. Hoje nós já sabemos qual o tema, você viu ali antes da vinheta. Vamos começar falando sobre essa tal relação custo-benefício, porque relação custo-benefício é uma coisa pro consumidor. O consumidor se importa com custo-benefício, mas quando a gente, enquanto marca, fala de custo-benefício, a gente está falando sobre percepção de valor. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que fazer com que o nosso público ideal, nosso cliente, perceba que o nosso serviço vale mais do que ele custa. Essa é a tal percepção, relação custo-benefício. Mas perceba, não posso fazer com que ele perceba que vale muito mais, porque senão ele talvez ache que ele não pode pagar ou que não vale a pena pagar aquilo por aquele produto ou serviço, nem muito menos por motivos óbvios, senão ele vai achar que é caro. Então a relação ela deve estar alinhada, esse alinhamento deve existir. Então o que eu devo fazer? Criar a percepção de valor. E como é que o posicionamento, como é que o branding faz isso? E aí eu vou explicar isso para você trazendo alguns exemplos. Vou usar inclusive como exemplo esse copo aqui, que é do time para o qual eu torço, o São Paulo. Esse copo ele vale o mesmo do que qualquer outro copo? Provavelmente, o custo de produção dele é muito similar a um copo igual a qualquer outro com esse mesmo material. É um copo de plástico, mais duro, né, com essa impressão e tal. Qualquer copo com qualquer impressão tem basicamente o mesmo valor. Mas por ser do São Paulo, eu pago um pouquinho a mais por ele. Por ser um objeto licenciado pelo São Paulo, eu pago um pouquinho a mais por ele, porque ele tem uma marca que me interessa, com a qual eu me relaciono. Então perceba que o posicionamento de marca, no caso a marca, faz com que o produto se torne mais valioso. E lógico, isso vai fazer sentido para a marca que você se relaciona. Então talvez você esteja disposto a pagar mais caro num copo da Nike, ou no copo do Corinthians, ou no copo do Palmeiras, ou num copo do Flamengo, talvez, vamos colocar aí por esse exemplo, né? Depende da qual time você torce. Talvez um copo da seleção brasileira gere um valor mais agregado em você, ou de qualquer outro time, ou de qualquer outra marca. Mas a percepção é exatamente essa. E uma marca, ela gera essa percepção de valor através do posicionamento dela, do trabalho de gestão de marca. Então, branding trabalha diretamente em cima disso. Uma outra coisa que pode aumentar a percepção de valor dos seus produtos ou serviços é a preferência de marca. E aqui dá pra gente usar também alguns exemplos muito simples. Tem pessoas que só compram roupas ou tênis ou acessórios de uma determinada marca. Eu, por exemplo, jogo futebol aos finais de semana e eu só compro chuteiras da Umbro. Por quê? Porque elas encaixam melhor no meu pé, porque elas têm uma boa durabilidade e porque eu gosto da marca. Mas eu me relaciono muito bem com a marca, gosto da comunicação, gosto de como eles constroem, gosto da chuteira. E o que eu quero dizer com isso? Eu prefiro a marca, certo? Quando eu prefiro a marca, eu vou numa loja, vou comprar lá uma chuteira numa loja e tem uma da Umbro e uma da Topper, sei lá. No mesmo preço, mesma forma, tudo igualzinho. Qual que eu levo? A Umbro. Então eu percebo, inclusive se a da Umbro tiver 20, 30% mais cara, é bem provável que eu ainda assim compre a da Umbro, porque eu prefiro essa marca. Como é que se gera a preferência de marca? De novo, relacionamento, posicionamento, construção dessa marca no curto, médio e longo prazo. Esse trabalho deve ser contínuo. Isso é preferência de marca e isso faz com que você, que é o dono da marca, aumente a sua lucratividade em cima daquele produto e faz com que, para mim, nesse caso da chuteira que sou o cliente, acredite que vale a pena pagar 30% a mais numa chuteira da Umbro simplesmente por ser da Umbro. Talvez, inclusive, a chuteira da Umbro e da Topper seja feita na mesma fábrica. A gente sabe que hoje é tudo feito na China mesmo. Então, talvez a fábrica seja a mesma, talvez seja a mesma pessoa que costura a chuteira, se é que alguém ainda costura, se não é máquina, mas pode ser a mesma pessoa, a mesma máquina que costura aquela chuteira e mesmo assim eu estou comprando a da Umbro porque sim, porque eu prefiro a da Umbro. Terceiro fator é a advocacia de marca, e aqui o negócio já começa a ficar legal, porque aqui começa a voar. O que acontece? Eu acabei de falar para você da Umbro, não foi? Eu acabei de ser um advogado dessa marca. Eu acabei de falar bem de uma marca para você.
E esse é talvez o mais alto ponto que uma marca pode chegar que algumas marcas vão chegar com os seus públicos, que é o nível de advocacia. É quando alguém não só indica, mas fala, putz, mas eu não gosto muito da Umbro porque ela é muito larga. Não, mas a Umbro funciona para mim porque isso. Eu defendo essa marca frente às críticas, frente aos problemas que ela tem. Esse é um alto nível de percepção onde, quando ele chega nesse nível, você está indicando essa marca para outras pessoas, então você gera mais lucro para aquela marca, o próprio cliente gera lucro para a marca, e mais do que isso, eu vou pagar cada vez mais caro por ela, eu vou estar disposto a pagar cada vez mais caro por aquilo, porque se ela é tão boa para mim que eu até defendo ela dos concorrentes, cara, naturalmente que eu vou preferir defendê-la. E bom, aqui a gente tem um exemplo, se você não estiver vendo a maçãzinha aqui, a gente tem um exemplo de uma marca que tem muitos advogados, né? A própria Apple é uma grande marca que tem muitos advogados, muita gente defende os produtos da Apple frente à concorrência, independente do que aconteça. Isso é um fator também muito importante. E nós temos outro ponto, que é você criar uma marca que de fato seja amada pelas pessoas. Esse é um tema que eu acho aqui delicado, mas importante de se falar. Tem um livro que fala especificamente sobre isso, que chama Love Marks. Eu não lembro o nome do autor, não sou bom de nomes, já percebeu isso. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, percebe que eu não sou bom desses nomes. Mas é o Love Marks, que ele fala especificamente sobre isso. Eu vou ser bem honesto aqui com relação a essa questão, tá? Eu acredito que exista realmente marcas que nós amamos ou não, mas eu não acredito que existe amor cego por marcas, tá? Mas ainda assim existe. Por exemplo, a Coca-Cola é uma marca que conseguiu gerar isso, mas levou 50, 60 anos para gerar esse negócio. Não é de um dia para o outro, não é uma coisa que você faz intencionalmente, você visa isso no futuro, mas você deve focar em outras coisas. Criar uma Love Mark não é só um trabalho de posicionamento, é um trabalho de construção, de consistência, de coesão e de timing. Então tem muitas outras coisas que envolvem uma Love Mark. Mas supostamente quando a gente fala de construir essa Love Mark, de ter uma marca amada pelas pessoas de fato, a gente está falando de ter uma marca tão forte, tão relevante dentro de um determinado mercado, na cabeça de um determinado tipo de público, que essa pessoa está disposta a fazer tudo para consumir a marca. Eu falo que a Coca-Cola talvez tenha chegado nesse nível porque realmente eu conheço pessoas que se vão no restaurante e não tem Coca-Cola, a pessoa vira as costas e vai embora. Então, esse é um nível que é muito, mas muito difícil de chegar. Tanto que eu falo, até a minha paixonite pela Umbro, ela tem um limite. Se eu preciso de uma chuteira e não tem Umbro, eu compro outra. Então, tem essas questões e eu acho que é muito importante falar isso. Existe esse nível, mas esse nível é para talvez 0,1% das marcas do mundo. Resumindo aqui o nosso conteúdo, resumindo o nosso tema, o que eu preciso dizer para você? A gestão de marca ela vai melhorar a percepção de custo-benefício dos seus produtos? Vai. Você ter um posicionamento bem definido, você ter um diferencial bem explicado, bem explorado na sua comunicação, vai com certeza aumentar o valor agregado dos seus produtos, vai gerar mais preferência, vai trazer mais advogados para sua marca, mas isso acontece do médio para o longo prazo. Não adianta fazer um projeto de posicionamento aqui com a gente hoje, com a Salcio hoje, e achar que daqui 2, 3 meses você já vai estar surfando em lucratividade, aumentando a sua margem de lucro, subindo seus preços vertiginosamente. Isso não vai acontecer. Não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Tá? O trabalho de posicionamento, ele é feito ali no começo, ele cria a estrutura para que a comunicação de uma maneira coesa, consistente e constante construa e vá melhorando essa percepção de valor para que ao longo do tempo essa margem de lucro vá aumentando. Beleza? Gostou desse conteúdo? Então faz o seguinte, clica aqui embaixo no curtir, segue a gente, se inscreve no canal, segue a gente nas outras mídias sociais, comenta o vídeo aqui embaixo. Eu me enrolei na ordem das coisas, mas você já sabe exatamente o que fazer porque você já segue aqui a gente há bastante tempo, beleza? Um grande abraço para você e até a próxima.